pessoal, estamos em mais um episódio e este é o episódio que abre o mês de julho. É isso aí, a gente já passou então da metade do ano. O episódio de hoje é um episódio festivo para nós que estamos aqui gravando, é o episódio número 40. E o convidado que vai estar com a gente hoje, que está com a gente hoje, uma voz muito conhecida aqui na região e uma pessoa aí muito querida que vai compartilhar uma parte da sua história aí e tudo que ele quiser contar pra gente, para todo mundo que conhece ele e que vai conhecer um pouquinho mais hoje. Mas antes de apresentar o nosso convidado, a gente precisa agradecer aos nossos patrocinadores e apoiadores dessa segunda temporada do Conversa com a Cris, que é Tratovel New Holland, nossa concessionária que leva o nome deste podcast, as camisas Registro Equestres, que é as que eu estou usando em todos os episódios, e também nas nossas gravações de campo, as joias da Giana Joias, que todo episódio aí traz joias diferentes pra gente estar usando aí, as unhas que são feitas pela Thaís, que é ali do Ermo, a coluna social do jornal Volta Grande, que semanalmente a gente posta fotos e também os assuntos relacionados ao Conversa com a Cris, e o Chapéu Brás. Então é isso, sem muitas demoras, a gente vai apresentar o nosso convidado, que veio lá de Turvo, mas ele é natural de Ermo, um rosto muito conhecido, mas eu diria que ele é uma voz muito mais conhecida. Quem está com a gente hoje é o radialista, professor aposentado e filho de comerciantes de Ermo. É isso mesmo. A gente vai conhecer a história dele. Eu já tive aí um spoiler desse início, né, da nossa conversa aqui, mas a gente quer compartilhar com todo mundo a história de vida e ele também vai explicar pra gente por que desse apelido. Mas vamos apresentar o convidado aí, que ele não apareceu ainda. É o seu Ninomar Moro, mais conhecido também como Moro ou Pinho Moro. Seja bem-vindo! Muito obrigado, prazer estar com você. Olha a voz dele. Dá uma boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Normalmente é bom dia, né? Isso. Normalmente é bom dia que o senhor abre a rádio de manhã. Isso. Quando eu abro o meu programa, eu sempre digo assim, bom dia. Bom dia. Tudo bem com você? 5 para as 7 da manhã. Eu estou bem, você também. E você também. E nós estamos juntos agora, em 94,1. Eu estou junto com você agora no podcast Conversa com a Cris. E é à noite, então é boa noite. E lá é bom dia. Bom dia. É o segundo bom dia da rádio. É o segundo, mas é o bom dia do horário nobre, digamos assim. É, do Café com Notícias. Café com Notícias. Isso. Muito bem. A pergunta que não quer calar. Por que Pinho Moro? É a primeira pergunta que eu ia perguntar, porque eu não sei e tô curiosa para saber de onde veio o Pinho. O meu nome é Ninomar. Ninomar. Isso, Ninomar Moro. Moro, exatamente. Bom, Cris, é o seguinte, no Ermo, sim, que é a minha terra natal, a minha infância e minha adolescência, todo mundo me chamava de Pinho. Pinho. Por que Pinho? O meu pai tinha um mercado bem no centro da cidade, tá, que hoje é Miglar, tá, um prédio ali. Naquela no comercial ali, né? Exatamente, bem ali. No centro de Ermo. No centro de Ermo. E quando eu brincava, na minha infância, sim, eu passava o dia inteiro atrás do mercado. Tinha um lugarzinho que era a garagem dos carros do pai, e lá tinha uma terrinha, alguma coisa, e eu brincava direto ali de carrinho. Tá. Carrinho. Sim. Tá? Carrinho que eu ganhava. Dos outros? Não, do meu pai e da minha mãe. Tá. Porque quando chegava um vendedor, já pensando no Natal, para entregar, para vender os veículos aí, os carrinhos. O estoque para venda, os brinquedos de Natal. Os brinquedos. Eu pegava um e já saía brincando e não entregava mais pro vendedor. Sim. O pai tinha que comprar o carrinho. Sim. E ali, nessa minha brincadeira, eu tinha posto de gasolina. Tinha tudo. Tinha trator. Tudo. Entendeu? Tinha uma frota completa. Uma frota completa. E eu ficava brincando ali. E aí passou um senhor, um dia, que é o seu Mink, tá, que hoje ele reside no Balneário Arroio de Silva. Tá. E ele passou um dia e falou assim, mas é um pinho mesmo. E aí ficou. Sim. Né? Ficou de um pinho. Por quê? É o carrinho de madeira. Sim. Feito de madeira, que era o pinho, né? Madeira. Então, aí todo mundo, pinho, e ficou o pinho. Então o senhor tinha menos de 10 anos? Ah, sim, com certeza.
bem menor. Uns 7 anos. Mais ou menos. E tinha uma frota completa de carrinhos de madeira, de plástico, era o que tinha na época. Tudo que tinha ali, eu tinha nesse local que eu ficava brincando. Nesse cantinho do brinquedo, como se fosse uma caixa de areia, digamos assim. Eu passava ali, minha manhã inteira, a tarde inteira, brincando. Então o apelido vem já, o senhor está com 64, isso. Então já estamos falando de 58 anos mais ou menos, que é chamado de Pinho. Praticamente, Pinho. E daí ficou na família esse Pinho, o pessoal te chamava de Pinho. Pinho. Só tem uma prima minha hoje, que inclusive reside no Arroio de Silva, sim, que ela me chama de Pong. Pong. Não sei por que também até hoje. Às vezes ela não tinha entendido que era Pinho, não Pong. Ficou Pong. E até hoje ela me chama de Pong. Onde eu nem vê Pong. Mas a maioria do pessoal me conhece por Pinho. Ou Moro. O Moro surgiu quando eu entrei na rádio. Tá. Eu entrei na rádio em 1984. Então, 41 anos, nós estamos falando. Exato. Aí, quando eu entrei na rádio, anunciavam, vem aí o programa Encontro com o Sucesso. Apresentação, Ninomar Moro. Sim. Aí todo mundo começou, quem é o Ninomar? Além dos meus professores da escola Pedro Simon, onde eu estudei no Ermo, sim, pouca gente sabia o meu nome. Sabia o nome completo. Ninomar. Ninguém. Todo mundo conhecia por Pinho. Pinho? Ah, é o Pinho do Joanim, é o Pinho da Irma, que são meus falecidos pais. Sim. Né? E aí ficou Pinho. O Pinho. O Pinho, exato. Aí ninguém conhecia por Ninomar. Tanto é que chegavam pessoas no mercado do pai e perguntavam, onde está o Ninomar? Ô, Joanim, quem é esse Lindomar Moro aí da Rádio Imigrantes? Né? Mas é meu filho. Tu não conhece o Ninomar? O pai dizia, tu não conhece o Ninomar? Não conheço, não, meu Pinho. Que Pinho, rapaz? Não pode ser. Mas aí então já era, né? Sim, já era. Então era o Pinho, né? Então era daí sempre ficou. o Pinho. Depois na rádio é que passou então a ser Moro. Moro, que ficava talvez até mais fácil de o pessoal chamar, que identificava. Porque os radialistas hoje em dia utilizam tipo um codinome, né? Sobrenome, né? Sim. Então ficou Moro. Moro, e já é um sobrenome que tem bastante pessoas aqui na região. Então não tinha nenhum radialista antes com esse nome, ficou forte para ser usado. Já tinha? Já tinha o Ângelo Moro, né? Já tinha. E era seu parente? Não, o Ângelo Moro é Moro, mas também não é meu parente. Inclusive o pai dele... de outras linhagens de... inclusive o pai dele também é falecido, do Pinheirinho Baixo do Jacinto Machado. Do Jacinto, tá. Exato. De lá também. Né? Muita gente acredita que nós somos parentes, mas não é bem próximo, não tem nada. Não tem nada a ver. Pode ser, né? Dependendo da escadinha ali que existe, Moro e Moro e Moro, mas não é muito próximo primo e irmão, né? Não é próximo. Não. Tá, então o Pinho vem lá dos 7 anos de idade, daí depois... desde a infância. Desde a infância. E o Pinho foi batizado com o Pinho e vem até hoje. Exatamente. Então hoje é mais fácil eu chamar de Moro ou de Pinho, tanto faz. Não, hoje eu sou mais conhecido por Moro. Por Moro, né? Na rádio. Já vem lá, Café com Notícias com o Moro. Tem muita gente que vai lá, que é conhecido meu, que vai ser entrevistado lá na rádio, e que me chama de Pinho. De Pinho. Eu te chamei de Pinho, eu disse, não tem problema nenhum, pode chamar. Sim. Porque isso depende muito da convivência que a gente já tem há alguns anos. Da convivência e de onde que conheceu, né? Exato. E a história da rádio? A história da rádio começou Não, a faculdade veio antes da rádio. Sim. A faculdade veio antes, a vontade de ser professor de letras e de inglês. Que era algo muito diferente para a época. Ou de onde veio essa vontade? Eu tentei fazer a faculdade de jornalismo. Tá. Mas naquela época o jornalismo era bastante concorrido na Universidade Federal. Só tinha em Florianópolis. E aí eu não consegui passar. Não conseguiu passar. Aí consegui na segunda opção, então, para letras. Para letras. Então, como é comunicação, né, aí eu permaneci como letras. Sim. Né? E aí fiquei, então, como professor. Sim. Né? Inclusive, quando eu fiz a minha pós-graduação, eu fiz um trabalho sobre a comunicação em sala de aula entre professor e aluno. E aluno. Então, na verdade, a primeira opção sempre foi jornalismo. Sempre foi jornalismo. O professor veio como um encaixe de profissão. Sim. E que depois o jornalismo veio e tomou conta do professor. Isso, exatamente. Só para você ter uma ideia, eu sempre fui apaixonado por rádio. Por rádio. Eu ia dormir à noite, eu tinha que dormir com o radinho ligado. A pilha? A pilha. Tanto é que muitas vezes meu pai e minha mãe acordavam de madrugada para desligar o rádio. Para desligar, para não comer toda a pilha, né? Aumentava o volume também. Sim. Eles acordavam
eu dormia aqui, o meu pai e a minha mãe aqui, muitas vezes acordavam porque daí, durante a madrugada, o som aumenta, o som aumenta, porque o silêncio absoluto, silêncio parece estar mais alto, né? E desligavam o rádio. Sim. Né? Mas por que essa minha paixão pelo rádio? Né? Eu sempre fui apaixonado. Quando tinha um ônibus que passava, que ia para Bom Jesus, que era o ônibus também que ia para Rocinha, no Tibaçu, eles traziam o jornal impresso. Brasil desceu da Serra. Correio do Povo, 11 horas da manhã. Chegava aqui na rodoviária de Araranguá, e aí 11 horas, 11 e pouquinho, chegava no Ermo. Daí vinha para distribuir. Distribuir no mercadinho. Exato. E eles entregavam o jornal ali, no pai. O pai era assinante do jornal Correio do Povo. Quando eu chegava da aula, a primeira coisa, eu almoçava. Ia ver o jornal. Terminava o almoço, eu corria para o meu quarto. Fechava a porta do meu quarto, pegava o jornal e lia ele todo, de cima a embaixo. Aí qualquer notícia que eu fazia, agora vamos falar de esporte. Oferecimento Comercial Moro. Então a Comercial Moro, que era do meu pai, era o patrocinador top. Era tudo ele. O treinamento. Tudo ele, certo? Daí lia e já ia treinando. Eu lia, Cris, e a voz o já jornal era? Inteiro. O jornal inteiro. Que disciplina. Eu lia tudo, porque daí, né, Sim. Aí ficava lá quase 3 horas lendo o jornal, mais ou menos, deitado Isso na nós cama. estamos falando de quantos anos? 10 anos? O senhor tinha 10 anos? Você tinha 10 anos? Sim, mais ou menos. 10 anos. Estava na 5ª série, 6ª série. Isso, mais ou menos por ali. E daí foi indo. O amor por letras veio daí, leitura veio daí, o jornal e a comunicação. E treinar a dicção, treinar a forma de se expressar e treinar o Comercial Moro, né, claro? Também, claro. mas aí, tudo isso começou a acontecer por quê? Porque eu era coroinha na igreja. Né? Começa. Meu pai e minha mãe... E já era aquela igreja ali? Já era ali onde tem... Meu pai e minha mãe muito católicos. Sim. Inclusive, o falecido Frei Jerônimo Amigoni tinha a casa paroquial, mas ele fazia as refeições lá em casa. Então eu era coroinha. E a casa de vocês no Ermo era onde? Era bem no centrinho. Bem no centrinho. Bem no centro. Onde é esse Miguelar hoje. Era ali. Sim. Bem ali. E aí, o falecido Frei Jerônimo era o pároco, o vigário da igreja naquela época, e fazia as refeições ali em casa. Todo dia ia. Então aí, vamos lá, você é coroinha do Frei Jerônimo. Sim. Um certo dia, numa festa do Ermo, a pessoa que ia fazer uma leitura... Faltou. Quem vai ler? Quem vai ler? Aí o Frei Jerônimo, o falecido Frei Jerônimo, olhou para mim e disse, ele que você, vai ler. Pinho. E o Pinho foi lá para fazer a leitura. Primeira vez. Foi. Em público. Foi a primeira vez. Naquela igreja. Provavelmente não tinha nem microfone. Não tinha. Não, né? Não. Aí quando eu falei leitura e tal, né? Daí, esse menino tem alguma voz diferente. Tem uma voz diferente. E aí foi. Aí começou, né? Todo mundo. Então a primeira aparição foi na igreja do Ermo, fazendo uma leitura, sendo substituto de alguém que faltou. Exato. E daí quando faz bem feito a primeira vez, o que acontece? Convites e convites e convites e convites. Daí sempre já tinha paixão, né? Então pelo rádio, quando é que eu vou tentar achar uma emissora de rádio assim para mim? Sim. Tal, né? E daí veio a faculdade. E provavelmente na faculdade tem uma história aí de bastante treinamento de oratória também. Só para você ter uma ideia também, quem está nos assistindo nesse momento, e quem é do Ermo, o campo de futebol do Ermo não era naquele local ali, era atrás da igreja. Depois é que foi construído agora naquele local, onde tem a arquibancada, tal, tem a cabine de rádio ali. Onde está aquela cabine de rádio, ali tinha uma goiabeira. E tinha um valo que passava ali do lado. Eu jogava nos Aspirantes do Brasil Futebol Clube, terminava o jogo, eu subia na goiabeira, que está onde hoje é o local da cabine. Da narração. E começava a narrar a partida dos titulares, com um gravador. Com um gravadorzinho. Tinha um gravadorzinho, né? Subia na goiabeira, pegava um outro amigo meu, da época, que fazia os comentários e reportagens, e eu era o narrador. Aí terminava o jogo, nós ouvíamos os gols no bar ali do centro do Ermo hoje ali,
que era o bar do falecido Luizinho, da dona Fidelinda, a gente ia ali, e ali a gente ouvia os gols do Brasil do Ermo. Bem ali. E gravava num toca-fita, daquele toca-fita pequenininho. Isso. Eu via muitas vezes aqui em Araranguá comprar fita cassete. Fita cassete. Aí começou a surgir a fita cassete de 90 minutos. Nossa, isso é um sucesso 45 daí. De um lado e 45 do outro. Aí comprava. Nossa, para que o jogo todo ele ficasse gravado. Ficasse gravado. Depois regravava por cima. Sim. Depois regravava. Exato. Bem assim. Então é a paixão pelo rádio já praticamente aí desde a infância, né? Isso. Com certeza. Então, terminou a faculdade, o senhor se formou com 20, digamos, uns 23 anos, 23, por aí. É. E já começou a dar aula ou não? Já. Na mesma época, no mesmo ano, 84, eu comecei a lecionar no Jacinto Machado, no Colégio Cenecista. Então era para segundo grau já? Segundo grau. Professor bravo, mediano, tinha que usar régua? Tinha que usar régua, aquela que usava régua em cima da mesa? Não, eu era bravo quando o aluno não me respeitava. Aí eu era bravo. Mas naquela época eram outras circunstâncias, né? Hoje o pessoal está um pouco mais solto, mas naquela época o pessoal o professor é autoridade, né? Tinha que ter autoridade. Sempre em escola estadual. Sempre, depois eu passei para o colégio estadual e me efetivei no Jacinto Machado. Aí surgiu a oportunidade de eu ser transferido para o Turvo. Pro Turvo. Daí eu fui transferido para o colégio João Colodel, onde permaneci até me aposentar. O João Colodel hoje é lá... Ele sempre foi lá naquele local? Não. Antes ele era outro local. Bem ali na subida quem vai para o hospital. Hoje é uma Secretaria de Saúde ali, o centro Antes era de ali, e depois agora que ele está lá. Está lá próximo do estádio, né? Lá na Vila Manente. Tá. Então teve o começo de carreira no Ermo, no Jacinto como professor. Então tem muitos ex-alunos lá. Também. Muita gente que passou aí no português e no inglês. Sim. E depois a grande massa foi Turvo. Então o Turvo quase todo passou na mão do senhor. Olha, querido, tem vários alunos ali que... Foi o quê? Uns 20 anos de professor ali? Mais. E quase pegou o filho e depois pegou o pai e o filho. Quase teve gente que pegou. Olha, quase. Teve gente que quase pegou. Peguei. Pegou, né? Peguei, alguns eu peguei. O pai e depois o filho, né? O filho. Exato. Que massa. Eu não sabia que era professor aposentado. Não, sou professor aposentado, acho que 7 anos atrás. Que parou. Português e inglês, né? Da primeira, segunda e terceira série do segundo grau. Só o segundo grau. Exatamente. Eu tive uma época que eu deu para a oitava série para baixo? A oitava série. Mas era sempre os grandes. A oitava série já era quase chegando no primeiro, né? Então era legal porque a oitava série a gente já preparava eles para o primeiro ano. Isso. Pro primeiro ano. Então tinha muito... eu não me lembro mais o que estudava eu não me lembro mais. Eu já tô velha, mas não me lembro. Mas era preparação para o vestibular, dessa turma toda também. E que um dos grandes medos do vestibular hoje é tal da redação. A redação, a pessoa roda, a pessoa não sei. Então a redação... Eu fazia muita redação subjetiva, dissertativa. Sim, para o pessoal treinar e aprender. Para o pessoal treinar e aprender. Então era isso aí. Por isso que a gente chegou no verbo rio, né? Se eu perguntasse para você sabe conjugar o verbo rio? Não. Não? Não, mas eu vou aprender hoje. Vai aprender? Vou aprender hoje com todo mundo que está assistindo. Então, na verdade, os ex-alunos já vão saber, né? Vão saber. Eu não... Já vão saber, porque para os meus ex-alunos essa aí é bem velha. É bem velha? Então vamos conjugar o verbo rio. Vamos lá? Vamos lá. Ó. Até por minha caneca. Uma caneta para mim anotar. Olha aqui. Não, ó. Eu rio. Tu valo. Ele sanga. Nós mar. Voz riacho. E eles oceano. Agora pede para repetir. Nós rio. Viu? Eu rio. Tu valo. Ele sanga. Nós mar. Voz. Oceano. E eles o quê? Já esqueci. Ô professor! Agora me apertou. Não, mas é fácil. Esse é o nível de convidado que tem que passar por aqui.
professor aposentado, e eu achei que eu ia falar com o radialista de 41 anos de experiência de rádio, e ele me vem fazer conjugação de verbo rio. Exato, Viu? Mas essa aí, ó. Mas você também tu falar inglês, né? Inglês também é fácil, né? Quer ver, ó? Para te falar inglês é bem fácil. Veja bem, ó. Vamos falar inglês agora. Aqui, ó. Se o atenção de No. Tu acertou, porque eu perguntei pra você, ó. Se o atenção de Então vamos de novo, que eu agora vou ficar bem ligada. Aí tu fala rapidinho e tu fala inglês, ó. Se o atenção de No. Viu? No. Eu só sei the books on the table, então professor. Mas tu sabe também, o cachorro mordeu a minha perna. Não sei, dog, what. Tu não sabe? Né? Olha bem na câmera e ensina como é que é para a nova geração. Porque a antiga geração vai saber, mas nós temos que falar com a nova geração. Os filhos dos ex-alunos do senhor. Isso, então vamos lá. Ó, como o cachorro mordeu minha perna? Isso, o cachorro mordeu minha perna em inglês. The dog. The dog. The dog. Nhec, nhec. Nhec, nhec. My pernation. My pernation. The dog, nhec, nhec, my pernation. Aprenderam nova geração. Viu? Tá aí, né? Vocês não tiveram uma oportunidade de ter aula com o professor Moro. Eles chamavam de professor Moro? Eles chamavam de professor Pinho. Pinho. Então foram muitos alunos, muitas turmas, muitas formaturas, também. Provavelmente muitas, os regentes de turma, era assim que falava, sim. Os regentes de turma, sim, terceirão. Formatura, que legal. Só que com certeza, já que nós estamos falando de uma voz aqui, muita formatura o senhor também fez, ou não? Também faço. Também? Inclusive faço aí para o Colégio João Colodel e também faço para o Jorge Schutz. Naquela época eu já fazia. Já fazia. Não, é que a dedicação para cerimonialista vem desde sempre? Ou foi depois que você aposentou? Não. Foi durante... Foi já? Alguém... Eu não posso dizer para você assim... O momento primeiro certo é que cerimonial foi que surgindo, né? De casamento ou aniversário de 15 anos. Mas aconteceu, surgiu e também principalmente de formaturas. Quem é que vai apresentar a formatura? Sim. Primeiro tem de desenvoltura. Exatamente. E a voz... Quando eu me formei na faculdade, na FUCRE, que hoje é a Unesc, eu fui o orador da turma. O orador da turma. Eu fui o orador. E foi o melhor aluno também, capaz de ter sido. Não foi? Melhor aluno e não. Daí é demais. Aí já é outro professor, papo. Não, mas daí passou de ano. Não, passou. Mas a orador da turma era sempre escolhido alguém que sabia se expressar bem. Exato. Aí como eles sabiam que eu era já radialista, já tinha esse talento natural para falar em público, porque o professor ele aprende a falar, a se comunicar, mas nem todo mundo tem o carisma de falar. Por isso que eu fiz esse meu trabalho de pós-graduação em cima do comunicação. A comunicação entre professor e aluno. Professor e aluno. Exato. E alguma... O radialista foi natural, não teve nenhuma pós, nada, né? Isso foi natural. Na verdade, a preparação foi lá das leituras do jornal. De 10 anos para frente. 10 anos de criança. E aprendendo, né? Devagarinho. Isso, a preparação foi a vida. Outros companheiros que existiam na rádio na época. E a narração dos jogos de futebol, a narração também. Narração do jogo de futebol. Eu era plantão de estúdio. De plantão passei para repórter, de repórter vi para narrador. E isso daí deu os 41 anos de dedicação à rádio. Até agora. E quero continuar. Mais uns 30 acho que dá, né? Oi? Mais uns 30 anos acho que dá, né? É verdade. Café com notícias com o Moro. Exato. Nós estamos em 2025, nós vamos chegar no 2050 tranquilo. Tranquilamente. Muitas gerações. Ainda sobre rádio e também plantão de estúdio, eu já trabalhei em jornadas esportivas. Tá. Aqui é o microfone, Sim. né? Lá é a técnica de som. Então eu trabalhava aqui com 4 rádios ligados. E aqui eu tinha um fonezinho de ouvido, que é para ouvir quem estava lá no campo. Tinha que fazer tudo isso. Então dava um gol aqui, eu pegava, gol de quem? Gol da Cris, agora Internacional 1, Grêmio 0. E estava em outros jogos simultaneamente. Já estava em outros jogos também. Isso. Então era assim. Isso é uma habilidade. Exatamente. Era bem... Porque naquela época não tinha internet, não tinha nada. Não tinha. A comunicação era rádio, rádio, jornal e boca a boca. E boca a boca. E cartas. Exatamente, era isso aí. Mais ou menos por aí.
Isso é muito bom. Ainda bem que a gente tem essa geração que tem essas duas, que tem essa transição. Hoje mesmo eu tinha falado com uma pessoa que ainda bem que a gente tem a gente viveu essa época da transição do que era para o que está hoje. E eu tenho 39 anos, eu peguei essa geração de não ter celular, de não ter internet. Sim. E a gente valoriza essa evolução, a gente acompanhou, a gente acha sensacional essa evolução. Mas a gente gosta de ver o que era antigo. Eu gosto de ler um jornal, eu gosto, tanto é que a gente apoia o jornal local, a rádio, porque eu acho que tudo tem que ser ainda uma mistura, um mix aqui. Sim. Não focar só em internet, sim focar em rádio. Então, quando chegou a internet, o rádio vai acabar? O jornal vai acabar? A revista vai acabar? Não, existe público para tudo. Sim. E a gente tem um público consumidor disso. Como é que o senhor vê essa evolução da internet, mas que a rádio ainda está ativa e vai continuar ainda por muitos anos? Como é que você enxerga essa evolução, mas a permanência do que já tinha? Você citou agora um detalhe importantíssimo, né? Que quando a internet veio, muita gente diz, a internet veio para acabar com o rádio. Não, pelo contrário. Ela. Hoje o rádio também está se adaptando, está passando à utilização da internet. Da ferramenta, né? Exatamente. Nós, por exemplo, lá em Turvo, nós transmitimos jogos do Campeonato Municipal através do YouTube. Sim. Com o som do rádio no YouTube. Tá. Entendeu? A nossa equipe esportiva, ao mesmo tempo que é transmitido o jogo lá, está também saindo no YouTube. A imagem de vocês também está aparecendo. A imagem no final. Sim. Durante a jornada, mas não. a voz, né? A voz. E o pessoal gosta muito. Sim, porque o jogo tem que escutar, imaginar, isso. e o gol, e onde está a bola e tal. Sim. Porque o narrador, de repente, atenção, bateu e a bola subiu demais, se perdeu pela linha de fundo. E a pessoa fica pensando. Onde é que a bola foi parar, né? Então, mas é verdade. Sim. E aí, agora, com o advento também do YouTube e as filmagens, aí as pessoas que estão em casa colocam na TV e aí ficam com o rádio ligado, ouvindo. Sim. Então, eu acredito que a internet, ela veio também para ajudar o rádio. Para agregar isso. Só para você ter uma ideia também, Cris, nós fazíamos ali na Rádio Imigrantes os nossos correspondentes. Tá. Então nós gravávamos os correspondentes da Rádio Guarujá de Florianópolis, numa fita cassete, a Rádio Gaúcha de Porto Alegre e também a Rádio Guaíba de Porto Alegre. E aí nós tínhamos 4 edições diárias de correspondente na Rádio Imigrantes. Daí tinha que juntar essa fita para poder passar. Nós tínhamos às 9, às 11 da manhã, às 2 da tarde e às 4 da tarde. Tá? Então aí o que a gente fazia? Gravava, depois tinha uma máquina de escrever aqui. Tá? E aí tu ali, tu ouvia. A Cris está assumindo a direção da Tratovel. Via na máquina. Acabou, voltava. Voltava de novo a fita. Tu entende? Então, para preparar uma média de 7, 8 notícias, era um tempinho, porque tu tinha que digitar. Digitar. Né? Então, era bem assim. Então, hoje, a internet para vocês, ela é mais auxiliadora de levar a notícia do que uma própria concorrente. Né? Sim, claro. Porque ela auxilia, muito se falava que ela é uma concorrente, vai acabar com a rádio, vai acabar com o jornal impresso, vai acabar com o papel. Não, tem um público consumidor para isso. Sim. Mas tem o benefício de chegar mais longe. Sim, com certeza. Chegar mais longe. Hoje, em qualquer lugar do mundo, vai conseguir escutar a transmissão do rádio do jogo de Nova Veneza. Onde vocês estavam? Nós estávamos... esse final de semana? Não. Nós estávamos no Turvo. Né? Tá, então... Eu já fiz jogo de Itapiranga. Itapiranga, onde é? Oeste? Itapiranga é no oeste. Tá. Entre a divisa do Brasil com a Argentina. Tá, e daí... No Rio, no meio. Tá. 11 horas de viagem de carro a gente levou. Para ir lá transmitir um jogo do Turvo pelo Estadual de Amadores. Viu? Isso é amor pelo esporte. Exatamente. Pela profissão. Exato. Então, E a internet fez com que a transmissão chegasse para qualquer lugar. Porque se fosse por rádio naquela época, como é que ia fazer uma logística dessa? Não teria como, né? Antigamente não, né? Até dias atrás aí, a Oi que dava suporte para a gente para fazer transmissão através da linha, né? Sim. De telefone. Sim. Então a gente fazia através da Oi. Hoje em dia a Oi
não tem mais, né? Sim. Então agora é tudo via internet mesmo. Via internet, então a gente teve que adaptar também as nossas transmissões, inclusive tem aparelhos adaptados, né? Para transmitir pelo YouTube e também através da internet. E fica salvo também. Depois deixa salvo essas transmissões todas salvas. Deixa salvo, tudo salvo. E outra é a narração, dos programas que vocês fazem também tem a imagem. Tem todos ou alguns? Todos. Quase todos, né? Nós temos o Café com Notícias, que são entrevistas, sim, né? Agora também estão realizando em outros programas. Já também tem. E tudo fica registrado para a pessoa se ver depois, porque hoje, antigamente, não conseguia ver uma reprise do programa de rádio. Não. Hoje, com essa vantagem do YouTube, da internet, consegue se ver uma reprise. É mais fácil. De um programa, de algo que, não consegui escutar na hora, mas eu posso ver depois o convidado, a notícia. Perfeito. E como é que funciona porque tem muitos Café com Notícia que são aí os festivos. Quando tem uma festa, uma inauguração, como é que funciona? Geralmente são os parceiros que convidam vocês, né? Isso. Quando tem uma festa... É local, né? Tem uma festa lá, você participou da última festa do Ermo. Isso, eu participei do Ermo. A gente fez um programa de lá na sexta-feira de manhã. Isso. Né? Aí então a gente convida prefeitos, se algum deputado está na região que quer vir ali, entendeu? Sim. Então a gente também faz todos o trabalho aí, contando um pouco da história do município. E se focando também, daí, como Ermo, eu gosto muito da cidade de Ermo, eu acho que já passou umas 4 pessoas aqui de Ermo, bastante convidados de Ermo, sim, Ermo tá no ranking aí dos nossos maior número de convidados. Então, o Ermo, você sendo de Ermo, é claro que ia ter que ter uma do Ermo, né? Sim. E o pessoal traz, porque é um programa já que o pessoal tá esperando algo. Os eventos, né? Não, mas eu já fiz outros programas do Ermo. O Ermo também. Inclusive eu fiz ali bem no centrão, ali onde tem aquela pracinha, que é o Tendre. Sim. A gente fez ali um programa. Já fez ali um Café com Notícias. E aí eu pedia para o pessoal que estava dirigindo os carros, sim, se estivesse ouvindo a Rádio Imigrantes, buzinar, que passasse buzinando. Daí passava e fazia aquele auê, né? Era uma festa. Então era assim, então a gente também demonstrava a audiência que a nossa emissora tem. Tá, e o senhor comentou no bastidor, quantos Café com Notícias já tem? Estão aí editados? Nós estamos... É bastante, gente, é bastante. Daí nós vamos fazer uma pequena comparação agora, que eu estou gravando o episódio número 40, e ele vai falar o número dele só do Café com Notícias. São 6.300 e poucas edições. Quase 7.000 programas diários, tá bom. Tá bom. 41 anos total, mas de programa Café com Notícias, uns 30, 20 e poucos. São 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. Então, mais uns 30 anos nós estamos aí, né? Firme forte. Com certeza, né? A voz estando boa e tendo disposição. Não, vamos embora. Não tem problema nenhum. Né? Mas hoje, se fosse para dizer o que mais te alegra é os cerimoniais de final de semana, aí essa pergunta é difícil. É as narrações dos jogos ou o Café com Notícias? Ou nenhum dos três? O professor já está aposentado. Não. Assim, a professora já cumpriu a minha parte. Já cumpriu a parte na sociedade. Olha, todos os três aí são ótimos. Te preenche. São ótimos, né? Mas eu vou arriscar dizer que é acordar às 6 horas da manhã e fazer o Café com Notícias. Eu arriscaria esse. Eu acho que é o que te é o diário, né? Com certeza. É a tua rotina. Com certeza que tu sabe, hoje eu vou entrevistar uma pessoa. Então tu se prepara para fazer aquela entrevista, entendeu? Então tu já deixa programado. Eu vou chegar em casa, depois, após essa gravação aqui, eu vou terminar de preparar o programa para amanhã. Para amanhã? E amanhã quem vai participar? Amanhã? Amanhã no caso é terça, né? Amanhã é terça-feira, dia 1º de julho. Isso, então, amanhã abertura do mês. Amanhã eu vou ter a presença lá do Rogério D'Agostin, que é o presidente da Câmara de Vereadores e também é presidente da CAPSA, né? Ele vai falar a respeito do Seminário Sul-Catarinense de Arroz, que vai acontecer dia 3 de julho, quinta-feira. Lá no Turvo. Dia da exibição desse programa, lá em Turvo. No horário nosso, não. Viu? Barra concorrente. Não é fácil. Não, é que nosso programa é gravado na segunda. Eu recebi esse convite hoje. Eu nem consegui ler inteiro, porque eu não sei se vou estar em Araranguá. Você vai lá? Talvez. Eu recebi o convite hoje no WhatsApp e eu não consegui escutar o áudio, porque eu também estava me preparando para o nosso projeto, nossa gravação, porque eu também me preparo. Ele chegou aqui, não tinha nada escrito no caderninho, né? É verdade? Eu faço isso com todo mundo. Sim, claro. Daí eu pego 15 minutinhos, a gente faz um pequeno esboço da nossa linha de conversa e o resto é aqui, ó.
Daí nós vamos aprender. Eu tenho que aprender com vocês. Eu tô aqui para aprender. Já que nós estamos gravando esse programa, nessa segunda-feira eu conversei com uma médica reumatologista, doutora Bruna Petterli. Ela falou a respeito de dor crônica. Sim. Que hoje é uma das doenças que mais existem, as dores crônicas. Tá. E principalmente as dores lombares. Tá, então você tá... Já vou sentar melhor aqui. Por isso mesmo que foi um tema bastante importante. E daí falou hoje no programa. Falou hoje no Café com Notícias. Né? E amanhã é a abertura do mês. Exato. Então eu acho que, vamos de novo, eu acho que dos 3, é que o projeto de segunda a sexta, acordar às 6 horas da manhã e se preparar para ir para a rádio já com a voz, já acorda de manhã, tem alguma cerimônia não? Da voz? Tem. Já acorda já com a voz, dá um grito, o que faz de manhã? Tenho algo que eu nunca esqueço. E que vamos contar alguma coisa que ninguém saiba, alguma coisa inédita. O senhor acorda de manhã 5 às 6. 5 às 6, 6 horas eu acordo. E aí vou lá, né? Tá. Antes do café da manhã. Tá. Uma aguinha e uma colherzinha de mel. Opa, pra ficar. Fica bom, ó. Já limpou e vai. É isso aí. E com certeza nessa trajetória gigante aqui de 4 décadas, nós estamos falando, já teve que apresentar o programa sem voz. Ah, sim, já apresentei. As dificuldades do... Afônico, já apresentei. Imagino. Já apresentei. E daí a voz não saía, ele saía... Sai devagarinho. Devagarzinho. Sai devagar. Mas é porque não existe um substituto, né? É que até teria, mas é que vocês são vocês, né? Como o projeto é de vocês, o pessoal quer escutar vocês lá. Você sabe muito bem que rádio do interior... É o radialista. O conhecido é o radialista. É o apresentador, ele faz tudo. Ele faz tudo. Ele produz, ele trabalha na sonoplastia. Ele fala. Ele entrevista. Ele faz tudo. Não tem um produtor, né, que vai lá. Ele é o rosto. Você vai ele não é o rosto, mas ele é tudo. Exatamente. Ele é o conjunto. É ele que é o sebedurão. E ele, quando vai em outros locais, ele é visto como uma celebridade. Eu já enxerguei isso, tá? Talvez. Sim, porque o pessoal tem um respeito em cima... Porque escuta. Eu escuto. Provavelmente, hoje já deve ser mais natural, porque a gente está falando de cidades pequenas aqui. Sim. Mas no começo, quando teve o seu começo de radialista, não ia nos locais, o pessoal queria te conhecer? Sim, não teve claro. essa sensação? Você que é o Moro. É você mesmo. Mas até hoje. Sim. Até hoje também. Hoje se tem, bater uma foto ou reconhecer porque viu o seu perfil no Instagram, que tem um perfil no Instagram. Ele tem um perfil no Instagram. Tem um perfil e vai em todas essas casamentos e 15 anos e festas de empresas. Sim. Mas o rádio, antes da era da internet e do vídeo, não se tinha a imagem de vocês. Era a voz. Era somente a voz. A voz. Aí, a voz vem primeiro. Quando você chegava numa comunidade... Ele mesmo! Não é somente eu, né? Mas os demais também. Sim, porque a voz vem primeiro. Isso. E daí hoje o rosto se tornou conhecido porque tem toda essa mística de divulgar. Antigamente, que quando a nossa equipe lá era um pouquinho maior, nós participávamos de jogos de futebol. É? A comunidade onde a gente iria, tipo uma festa. Vocês eram os atletas católica, também? Nós jogávamos bola. Tinha um time da rádio. Um time da rádio. Time da rádio. Então a gente ia tal. A atração hoje vai ser o amistoso Rádio entre Imigrantes. o time tal contra o pessoal da Rádio Imigrantes. Daí vocês iam lá. Também. Mas jogavam ou era só narradores? Não, a gente perda de pau. jogava. Sim. Tá. Eu fui jogador do Brasil Futebol Clube do Ermo. Aí, ó. É que é titular, atacante. Eu era zagueiro. Muito bem. Nós tínhamos um time no Ermo de futsal chamado Meia-Noite Futebol Clube. Aí, ó, turma do Meia-Noite Futebol Clube que tá assistindo a gente. Clube. Vocês aí, ó, tem que voltar ativa. Meia-Noite Futebol Clube. Meia-Noite Futebol. A nossa camiseta era toda preta. Tá. Toda preta. Calção preto. Era um meia preta. Só ficava o bolinho de fora. E, naquela época... O quichute. O quichute, exato. Nota-se que eu sou uma pessoa mais velha, eu conheço todos esses termos aí. E o quichute também preto. Quichute preto, que só certo não podia furar, que só tinha um, né? E aí a nossa camisa, a dona Vanilda, que é a mãe do Giovanni Nagel Simão, o Jeg, ela desenhou com um pincel guache uma meia-lua aqui,
e escrito Meia-Noite Futebol Clube. Meia-Noite Futebol Clube. Meia-Noite Futebol Os Clube. integrantes do Irmão. Esses dias não, mas alguns meses atrás aí rodou uma foto aí num jornal da região de do vocês. Meia-Noite Futebol Clube. Meia-Noite Futebol Clube. É isso aí. Olha só. Tá. E nesses 41 anos de radialista, qual foi uma, assim, ou o que marcou de notícia aqui da região, que poderia mensurar, assim, que foi muito importante, assim, para tu noticiar na época e que teve uma repercussão? Que podemos citar, assim, que isso, quem é daquela época vai lembrar. E quem não era vai ficar sabendo agora. O que foi noticiado, assim, que, não, isso marcou muito a minha profissão como radialista e foi importante para a comunidade que ouviu e foi importante para mim, Moro, que comunicou. 1995. 95. Enchente. 30 anos, não? 30 anos atrás. Exato. Tá. A enchente. A enchente. Eu residi em Ermo. Tá. E enfrentei a enchente de 74, né? Tá. Eu já morava ali naquele prédio. Uhum. E só para você ter uma ideia, do outro lado da rua ali, tinha um posto de gasolina, que hoje é o posto da Minelli, que está em outro local. Uhum. Mas ali, em 74, as bombas de gasolina, a água... Tampou tudo. Tampou. Então e o aí a gente ficou... pegava uma lanterninha lá da areazinha que nós tínhamos lá e colocava ali para ver se a água estava baixando ou subindo. 74. E aí em 95 foi essa enchente grande que deu, Timbé do Sul, Jacinto Machado e tal. E a gente fazia muitas transmissões porque era via telefone. Sim. Entendeu? O pessoal ligava. E participava ao vivo. Tá, para dizer o que estava acontecendo naquela... O que estava acontecendo, porque a gente também não podia sair, né? Sim. Porque se saía do Turvo para Timbé do Sul... Ficava ilhado. Se ia para o Jacinto Machado, a mesma coisa. O Ermo também. Então, o telefone, naquela época, telefone convencional, era o meio de comunicação. Vamos ficar mais antigo. O telefone convencional, que muito no interior tinha os ramais. Os ramais. Exatamente. Quando eu entrei na Trotovel, eu era telefonista 21 anos atrás e muitas casas ainda tinham o ramal. Por que existia aquela vez o ramal? Porque era mais barato conseguir, porque era muito caro ter uma linha telefônica quando começou. Então, naquela certa comunidade, eles colocavam um ramal 30, 29, e eu tinha que ligar na casa. Eu sou dessa época. Telefonista e ligava na casa e às vezes eu digitava o ramal errado e caía em outro lugar. Exato. Tá, mas vamos voltar para enchente. Então, já você foi telefonista, ontem, dia 29, foi o dia da telefonista. Meu início na Trotovel foi como telefonista. Agora eu estou tentando ser uma pessoa que faz vídeo. Tentando. Mas vamos lá. Influencer. Tempo a gente tem. Paciência também. E eu trago só convidados que são professores para mim. Ó a malandragem. Então para mim, esse fato aí... As enchentes, a comunicação... 95. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi, após, quando passou que as águas baixaram, a nossa equipe foi até o município de Timbé do Sul. Tá. O Timbé foi o mais devastado, assim, porque descia muita água da serra e... E aí a gente citou aqui que o rádio, quando a internet veio, o rádio iria morrer. Pelo contrário. O rádio... Um senhor que residia na Rocinha, no Costão, né? Ele tinha um radinho de pilha. E aí nós transmitíamos, o helicóptero está chegando agora em Timbé do Sul para resgatar pessoas. E ele estava lá ilhado, mas aguardando o helicóptero chegar. E aí o depoimento que ele deu para a nossa equipe de reportagem, ele citou. Eu estava com o meu radinho pequenininho, a pilha quase terminando, e vocês dizendo, vai aparecer o helicóptero, vai aparecer o helicóptero em tal lugar. E eu rezando ali para que ele aparecesse. Quando apareceu, foi bem na hora que a pilha do radinho terminou. Acabou. Parece que foi uma coisa. Parece que foi um milagre. Mas ele conseguiu ser salvo. E veio para o salão paroquial do Timbé do Sul naquela época. Então aquilo ali marcou muito a gente. Sim. Né? E daí, Cris, também outros depoimentos, tipo assim, a gente teve mortes, né? Isso, eu ia falar porque...
foi dramático, né? Sim. E quem viveu, viveu e pôde escutar o próprio Catarina. Eu que sou mais nova, o Catarina foi assim, um negócio... Nós vamos falar do Catarina daqui a pouco, mas primeiro vamos continuar o da enchente. De mortes, que vocês tinham que comunicar essas mortes. Também. Talvez comunicar o nome das pessoas ou não, as famílias, porque era muito complicado, né? Muito complicado, era bem complicado, né? Tanto é que hoje em dia a gente tinha uma programação na rádio, que era o programa de utilidade pública, que a gente trazia lá. Orbitário? Não, obituário a gente tem ainda. Tá? Mas os comunicados dos hospitais. Sim, eu lembro. Nasce criança, palestra, exatamente, nos hospitais de Turvo, de Jacinto Machado, Meleiro e também Timé do Sul. Nós tínhamos isso aí. E hoje em dia, devido à lei de proteção de dados... Não passa mais o nome da pessoa e nasceu. Não passa mais o nome da pessoa. Sim. Né? Mas naquela época ali que aconteceu tudo isso aí, eu também fiquei assim, de um modo que eu demorei fazer uma visita nos locais onde aconteceu a enchente. Onde aconteceu. Porque a gente ouvia, né? A tragédia e imaginava. Exatamente. E daí a gente ficava pensando, né? Daí tipo, é um conhecido, é uma estou ouvindo o prefeito falando, olha, aqui na comunidade tal, vinha o secretário de agricultura, aqui está tudo devastado, tu entende? Ela demorou quanto tempo a enchente ali? Foi alguns dias? Foi. Mas assim, o que estourou foi à noite, assim? Que teve assim aquele momento que deu aquela... Porque como é Timbé, lá não tem um momento que eles falam que estourou a enchente e foi devastando tudo? De noite? Eu lembro que eu estava em um casamento no Santana de um primo meu. Então era final de semana. Que era o acorde, no sábado. Tá. Foi num sábado à noite. Choveu muito. Catarina foi no sábado à noite também, né? Também. E eu também estava em um casamento, no Timbé do Sul. Olha só. E aí, neste dia, a chuva era tanta que a gente saiu lá do casamento em Santana e veio o limpador do carro. Não dava conta. Aí quando eu passei no Ermo, na ponte ali, que eu estava indo pro Turvo, muita água. Estava o pessoal da Sersul ali, com um baita de um holofote. Cuidando. Já vendo. Se a ponte não ia cair. Tá grande o negócio aí, que já passou de boi, vaca aqui, armário, mesa, foi brincadeira. Tava vindo coisa lá, grande, tava vindo enchente grande, exatamente. Então daí começa, né? Depois já no outro dia, cedinho, pela Rádio Migrante, a gente já começava a trazer informações. Trazer as informações e o que ninguém queria escutar eram as notícias ruins, exatamente, né? Bem Mas assim. quem estava na frente do meio de comunicação era vocês, tinham que contar o que estava acontecendo. E escutar o que o pessoal estava trazendo através do telefone, né? Exatamente, também é assim. Então fica uma situação bem ruim, né? Sim, então a primeira enchente e depois o Catarina. Catarina tiveram que noticiar também. Também tiveram que noticiar, né? É aquela que ninguém acreditava que ia ter, né? Que a gente foi todo mundo pego de surpresa, né? Igual a enchente do Rio Grande do Sul do ano passado, pegos de surpresa. Também. Né? O Catarina até tinha uma manchete que a gente divulgou no sábado de manhã na rádio, que viria, né, ventos fortes que podia se transformar num furacão. Sim. E muita gente não acreditava, né? Então aconteceu. Aconteceu e foi quem viveu na época. E outro ponto que eu acho que a gente é mais recente, na verdade a mais recente é do Rio Grande do Sul, mas o Covid foi algo que ninguém esperava também. E que hoje eu digo assim, a gente é sobrevivente do Covid, porque com certeza o mundo inteiro passou pelo Covid. Sim. Porque um desastre natural local, que foi a enchente, que foi no Rio Grande do Sul, que foi o Catarina, foi local, foi aqui na nossa região. Nós lá, na emissora, tipo aqui tá a nossa mesa, né? Se nós estivéssemos hoje com Covid... Nós não estávamos aqui próximos, estava uma barreira. Exatamente, uma barreira. Sim, foi aquela prisão, aquela prisão onde, eu digo, a gente viveu de 2020 e 21 usando máscara, e eu acho que no 21, 22 que a gente tirou a máscara, a gente ficou um ano direto usando máscara. Foi. Ninguém se via, só via o olhinho. Só o olhinho. E as crianças que nasceram naquela época, tadinhos, nem visita tiveram, né? Exatamente. Não tiveram visita, não... Bem assim. Foi uma coisa assim, mas a gente sobreviveu. Sim. E também foi notícia ser noticiada por vocês, certeza. Radialistas, também. Muitas notícias. Indecisões, e o que vai acontecer e o que não vai. As entrevistas não paravam, né? As entrevistas não paravam. A comunicação. Toda a vida a presença de médicos no estúdio, explicando, né, o que deveria ser feito, né, as precauções. Precauções, né? Perfeito. Então, se o senhor for citar a enchente de 95,
Muito marcante. Também. A primeira, então, digamos que fosse a enchente. 95. A enchente. O Catarina veio daí em 2004. E também um detalhe muito importante, né? São as eleições, né? Isso, as eleições, porque a gente não pode falar só... a gente está falando de desastres naturais, mas tem muita coisa boa que aconteceu, né? As eleições, eu já faço há bastante tempo também. A apuração das eleições municipais, estaduais, tudo. Tudo. E, inclusive, nós lá em Turvo, nós já temos uma norma lá, sim, que a gente faz tipo do município, nosso lá, é sessão por sessão. Todas as cabines eleitorais. Então, na urna da linha acontece. Tá, urna 12. A Cris teve 20 votos. Tem que narrar todos. Tem que narrar. Aí, na sessão lá da linha acontece. Entendeu? O Moro teve 22 votos. Já que nós temos um arcaro aqui, né? Que está conosco. Então, na sessão lá de Rodeio da Areia. Teve 10 votos. 10 votos. E o pessoal fica marcando. O pessoal fica esperando para marcar. Para marcar. Para marcar quantos votos teve. Então hoje está forte ainda a apuração das eleições. Sim. E também... Esse é um forte da rádio, porque são todas as sessões, inclusive nós temos um acompanhamento de todos os municípios da comarca. Tá. Nós acompanhamos ali Turvo, Jacinto Machado, Timbé do Sul, Meleiro, Morro Grande e o Ermo. A gente acompanha dos três simultaneamente. Então, é um fato que vocês ficam esperando também, né? Sim. Muito. Muitas vezes tem até prefeito aí que fica esperando para escutar por vocês. Fica esperando para saber. Quando o jornal, o Motinha passou aqui, do jornal Volta Grande, ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse, Cris, a edição final do jornal... Igual a importância, o pessoal guarda como um documento, porque é o resultado final da eleição. E você está narrando lá o resultado final da eleição, é o resultado dos 4 anos que todos aqueles políticos trabalharam, a população, tudo. No outro dia, tem pessoas que vão lá na rádio para pegar os nossos boletins que a gente pega na urna. Eles vão lá, fazem um xerox. Para levar para ter esse documento para olhar. Depois, para esperar daqui a 4 anos o que vai ser. Sim. Daqui a 4 anos aconteceu isso, aconteceu aquilo. Vai fazer um comparativo. Tem muita gente que acompanha. Fazer um comparativo, porque aquilo ali é um documento oficial, né? Por que eu perdi e tal ali, entendeu? É bem assim. Então, a eleição é muito importante. Vocês também, eu acho que inaugurações de empresas, às vezes participam de muitas também, ou não? Participação dos patrocinadores, né? Dos apoiadores dos programas. Já tivemos, tipo, na Copersuca, o Bendo, Agropax, aqui em Aranguá. A gente já teve aí. Já teve todos esses. Acompanhamento, né? E as viradas de ano são mais tranquilas. Virada de ano é tranquila, só vira o ciclo ali. Então, a eleição é um dos fatos mais importantes, sim, né? A eleição para a rádio é uma das mais, assim, esperadas por vocês. Também para narrar. E falando de narrar, né? Um dos fatos também que me deixou muito alegre foi quando o Turvo conquistou o Regional do Alarme e conquistou a Copa Sul. Que foi narrado por vocês também. Foi transmitido. Por nós, também transmitido. E tem os eventos locais onde envolve, principalmente quando são os locais. O ano que vem, Festa do Colono, que vai ter, vocês participam ativamente, bem ativamente, e comunicando para a região, né? Participamos com um estúdio lá dentro, tudo isso. Direto a gente traz as informações lá. Essa evolução. Só para também ter uma ideia, o Rodeio Crioulo não era nesse local onde é o CTG Vale da Amizade agora. É lá na Mata do Seminário, Servo de Maria. Tem um seminário aqui e eram lá. Antigamente nós transmitíamos os 3 dias de rodeio. Transmitia os 3 dias? Exatamente. E o narrador era o falecido José Paim, que morou algum tempo aqui na Rua de Silva, inclusive foi até vice-prefeito, José Paim. E aí esse nome. Ele narrava, nós botávamos o microfone dele na mão, e ele narrava. 3 dias. Vai lá, vai a Cris agora para laçar, deu bandeira colorada, deu bandeira branca. Exatamente. A gente deixava ele ao vivo. E ficava rodando. E ele ficava direto. A gente só pegava para ir. Então o comercial, a gente tem que fazer o comercial. Dá uma seguradinha, toma água. De 15 em 15 minutos, a gente pegava, rodeio crioulo aqui pela Imigrantes, tem um oferecimento de... Aí, vamos voltar então com o narrador José Paim. Aí era uma festa. Viu que, a primeira vez eu fiz a pergunta, o que te encanta mais?
o programa de manhã, final de semana, o narrar futebol. Ele vai e volta, mas tem ali... Eu acho que ainda o amor é o programa Café com Notícias. Sim, eu acho que é o Café com Notícias. Sim. E os cerimoniais de casamento e 15 anos? Fatos engraçados. Já passou muita gente na tua mão também. Já casou muita... Não, ele não é padre, mas já quase casou muita gente. Já descasou também, eu acho, não. Na verdade, ele não descasou ninguém, né? Cada um cuida da sua vida. Fala assim, sim, eu fiz o meu papel lá naquele momento, mas a escrita também é feita por você? Ou eles já entregam a história... Antigamente, eu imagino que sim, era feito por você. Não, mas Hoje eu também tenho cerimoniais prontos. Montar com a história do casal, com a história da moça do 15 anos. Isso, eu também. A história do casal, eu principalmente só faço agora mais na entrada deles no salão. No salão. No salão. Uhum. Não na igreja, no salão. Uhum. Né? No salão eu faço na entrada deles por brinde. Brinde nupcial. Sim, a hora que daí entra, faço, né? aquele momento de apresentação dos novos. E como é que seria apresentando aí um casal? Vamos fazer um fictício, é o William Sinara, o casal, aqui ó, o William Sinara. Eles são casados, sabe? O diretor e a diretora. Como é que narraria assim? E lá vem um belo casal. Após tantos anos de namoro, finalmente, vamos receber agora os recém-casados, William e Sinara. Uhul! Daí o pessoal vem e brinde, viu, Sinara? Agora vamos para o brinde nupcial. Vamos, brinde nupcial, vamos lá. Nupcial, né? Que este brinde traga paz, alegria, felicidade para o casal. Muitos e muitos anos de durabilidade. Então vamos lá. 3, 2, 1 e... Tchim, tchim. É isso aí. É isso aí. E aí, 15 anos. 15 anos. Eu já participei de um faz uns meizinhos, hein? Dia 5 de abril. Dia 5 de abril da nossa Julinha. Da Júlia. Você estava presente. Ai, foi emocionante. Foi, né? Mas ela escreveu a história, a Deise escreveu, né? A Deise escreveu. Eu pedi para ela escrever. Né? Sim, porque era longa história e tinha uma história de emoção ali. A Júlia. O aniversário da Júlia teve um detalhe bastante importante, todo mundo esperava a entrada dela por uma porta, outra porta e tal, né? Só que ninguém esperava que ela descesse pelo elevador. E eu comecei a olhar, né? Para não tirar a atenção do elevador, né? Sim. Lá pra cá, eu Você tinha ensaiado? Cá, tinha ensaiado? Não. Ela tinha. Não? Não, eu fiz na hora. Sim. Para o pessoal não perceber que seria, né? Mas eu tinha falado com a família também, ó, ninguém olha para cima. Ninguém olha. Todo mundo fica me acompanhando. E aí todo mundo esperava. Eu olhava para uma porta aqui, nada da Júlia. Nada. Para outra, nada da Júlia. Daqui a pouco... Começou. Uns 15 segundos antes de começar a descer, eu captei que ia descer dali, sabia? Eu tenho um lance de captar. E eu fiz um videozinho, e o videozinho dela tá com quase 2 milhões de visualizações. Aí se espalhou até pra Argentina aquele vídeo dela descendo. Sim. E daí eu mando pra ela fica feliz. E ela escolheu aquele salão pra realmente ter aquela descida. Eu não sabia da descida, porque eles não tinham me contado. Ficou bem show de bola. Bem legal a história. E tantas outras que participam, né? Já deve tudo quanto é tipo de entrada, de emoção. Às vezes uma noiva que cai, será que não? Já deve, não, ela fica muito nervosa. Em alguns momentos fico, né? Fico nervosas e... Já fiz também cerimoniais de casamento com os noivos entrando no salão de moto. De moto. O pessoal esperando a entrada aqui e tinha um outro local lá. E da hora que veio... daqui a pouco ele dizia, parece que tem alguma coisa diferente aí, né? O que pode ser? Aí o pessoal olhava. Olhava, tu dava uma despistadinha. Exatamente, é isso aí. Então, a tua agenda de final de semana é narrar futebol e fazer cerimonial de casamento. Mais ou menos por aí. E a dona Cleonice quer puxar tuas orelhas, parece. A dona Cleonice, agora vamos falar essa parte, vamos falar da família. É lógico porque ela diz assim, mas esse homem não para em casa, mas é o amor pela profissão. Exato. Mas é isso que eu tenho que agradecer, né? Tenho que agradecer a compreensão dela, né? E o apoio nesse... Exatamente. Ela já está junto comigo há 36 anos, né? E também ela não consegue te acompanhar em todos, né? Que são muitos, né? Exato. Completamos agora dia 3 de junho, né? Temos 2 filhos. 36 anos de casamento. E a boda de vocês tem que estar firme e forte para fazer os votos. No Ermo tem que ser, tem que ser na igreja. Vocês casaram na igreja do Ermo? Casamos no Ermo. Ermo. E não era município ainda. 36 anos já era? Será que já era município? Não. Ermo tem 30 e poucos anos. Eu tenho uma recordação, tem 30 e poucos, mas estava ali. Mas eu acho que não. Acho que não, né?
E daí vocês têm 2 filhos, a Maísa e o A Maísa e o Ricardo. A Maísa e o Ricardo. O Ricardo ele é papai agora, né? Tem a primeira netinha, a Cecília. Certo. Ele é casado com a Rochelle Panhambendo. E a Maísa, a Maísa é casada com o Edu Bennett, que é de Blumenau. Daí eles estão mais longe um pouquinho. Moro em Blumenau. Isso, então ficou um filho aqui e a menina foi um pouquinho mais para longe. Mas vem de vez em quando para cá. Ah, sim, ela esteve aí faz uns 15 dias. Sim, ela vai assistir esse programa aqui, ó. Vai contando essa história, a história. Vai, com o certeza. Professor... Não, e tem um detalhe. Sabe que dia que ela nasceu? Dia 21 de setembro, que é o dia da árvore, e antigamente esse era o dia do radialista. Oh, era um sinal. E eu entrei na Rádio Imigrantes dia 19 de setembro de 1984. Era um sinal, viu? Fazia um programa chamado A Música da Imigrantes. A música, e era de manhã cedo também ou não? À noite. Então começou à noite. Aí eu ia embora, morava no Ermo, dormia. 5 horas da manhã eu saía do Ermo para fazer o programa às 5:30 da manhã, o Matinada. Abria a rádio, mexia em tudo. Daí eu fazia o programa também Encontro com Sucesso, 9 horas da manhã. E eu trabalhava até às 11:30. 11:30 eu saía de Turvo, chegava no Ermo 15 para meio-dia, almoçava, tomava um banho bem rapidinho. Aula. 12:20 eu pegava o carro e ia até Sanga da Toca. 13h da tarde passava um ônibus que vinha de Torres, que ia para FUCRE, que era o curso de Letras e Pedagogia. Fazia faculdade. Aí saía de Criciúma 20 para as 7 da noite, chegava na Sanga da Toca às 7:20, pegava o carro, 7:40 estava no Jacinto Machado para ministrar aula no Colégio Cenecista. É história? É rodado. É quilômetro rodado. Quilômetro rodado. Aí, como não tinha muito veículo naquela época ali, então a gente andava bem. Tinha que andar. Estrada de chão? Nem tudo era. Alguma estrada de chão, outros asfalto. Isso, então, o número de alunos que passou pelo senhor não tem como nós saber. Nós só temos o número dos 6.372, se eu não me engano, o número de programas do Café com Notícias. Isso. É um número de respeito. Perfeito. É um currículo. E os alunos também não temos quanto saber. Não, esse número já perdemos as contas. Nem turmas. Alunos até o encontro, muitas vezes. E eles chamam de professor. Meu professor, eles chamam de Pinho. Professor Pinho. Professor Pinho. Então, muitos ex-alunos, muitos ex-colegas de profissão. Isso também. Inclusive, o professor Pinho, até teve uma época que eu saí da Rádio Imigrantes, fiquei um ano e pouquinho fora da rádio. E aí eu fui para a Rádio Ulha Negra FM de Turvo. E naquela época eu fazia um programa também às 7 horas da manhã, que era o programa Ulha em cima da hora. Era um programa também de notícias. Certo. E aí foi gravada uma vinheta que dizia Ulha em cima da hora, apresentação Professor Pinho. Professor Pinho. Exatamente, Professor Pinho. Aí era... Agora me surgiu uma pergunta curiosa agora. Manhã de manhã, digamos, 5 para as 7, o senhor vai começar com um bom dia. Como é que é o começo? Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo tranquilo? Eu estou bem, você também. E você também. Como é um dos primeiros bons dias da rádio, desse veículo de massa, que a rádio é um veículo de massa. Sim, com certeza. O senhor, nessa noite, né, sempre na noite antecedente ou no dia antecedente, tem que estar conectado com o que está acontecendo. Se acontece alguma notícia assim, uma notícia mundial, como nós estamos falando de guerra agora, como a gente falou do Covid, que era algo que foi mundial, tem as locais e tem as mundiais. Sim. Na verdade, nessa noite anterior existe também eu tenho que ficar ligado em tudo que está acontecendo. Por isso que a gente acorda cedinho. Acorda cedinho para ver o que está acontecendo. Vai na internet, ver se tem informações de algumas fontes. Sim, essa preparação. A gente tem contato. Então, essa forma de chegar com a notícia fresquinha para ser comunicada. Tá toda a vida acontecendo. Não é só chegar lá e dar bom dia. Não, tem que saber o que vai acontecer. Vai que essa noite acontece algum fato assim, a gente não quer que aconteça. Acidentes e tal, né? Sim. Eu tenho tipo uma maneira de anunciar acidentes.
Tá. De repente eu sei que já aconteceu, de repente, um acidente com vítimas. Tá. Mas eu não divulgo na hora. Sim. Eu dou um tempinho, aconteceu um acidente hoje na rodovia Turvo-Ermo. Tá. Né? Sim. Daqui a pouco a gente traz mais informações. Deixa mais um Deixa pouquinho. um pouquinho mais, tal, para depois tu... Para não chegar com aquela notícia. Exatamente. E também gera a expectativa da pessoa ficar com a gente até dar e nem o nome da pessoa, né? E não citar o nome. A gente já sabe o nome da pessoa, mas também não divulga. cita porque vai que a família está escutando na hora, ou um conhecido e leva aquele choque, né? É a mesma coisa, Cris, de uma nota de suicídio. Sim. A gente fica até sem palavras para... Eu tenho muito medo de divulgar na rádio uma nota de suicídio, porque de repente você está me ouvindo e você também está passando por um problema desse. Aí você vai dizer, pô, o cara lá, a menina lá tirou a vida, eu também estou nessa, eu vou tirar a vida também. Sim. Então tem que tomar essa bastante cuidado. preocupação, né? É uma preocupação imensa, porque a gente não sabe o que passa do outro lado do rádio. Do outro lado do rádio. Exato. Então, ao mesmo tempo, é uma cautela infinita de forma de se expressar com quem está lá. E outra é a forma como a pessoa vai escutar. A forma que o senhor está comunicando é uma, mas como a pessoa vai pegar aquela fala e absorver para ela e para a vida dela, às vezes até uma interpretação errada. O Moro falou isso, mas não era bem isso. A pessoa o que tem depois do rádio a gente nunca sabe, né? O que tem depois daqui a gente não sabe. Pessoas que vão gostar da gente, ou que não gostam da gente, ou que criticam, ou que sente ciúme ou inveja, porque a gente tenta fazer o melhor, mas nem sempre vamos conseguir atingir todos da forma que eles querem ser atingidos, né? Com certeza. Até esses dias atrás eu divulguei uma notícia na rádio que a Assembleia Legislativa ela vai fazer os limites entre municípios. Tá. Né? E aí, tipo assim, o Ermo, Araranguá. Botar uma placa, assim? Exatamente. Tá. De repente, algumas têm, outras não. De repente, alguns têm alguma comunidade que hoje pertence ao Ermo, mas pode pertencer a Araranguá. Tá. E foi onde eu citei um exemplo. Eu disse assim, de repente vai acontecer que muitos ermenses podem virar turvenses e alguns turvenses podem virar ermenses. Sim. Nossa, diz que o Ermo, a hora que ouviu essa notícia... Revoltou? Um cara disse... vocês viram o que o Moro disse na rádio? Que o Ermo vai voltar pro Turvo. A interpretação tudo depende da interpretação. Exatamente, por isso que tem que tomar muito cuidado. Sim, né? Daí a pessoa me contou, queriam te matar no Ermo, né? Eu falei, por quê? Mas eu já tava desfalando e colocando palavras na tua boca. Sim, eu acredito, assim. acredito. Então tudo é interpretação e tudo como é que tu ouve, né? Sim. Então é isso aí. Muito bem. E sonhos que o Pinho ou o Moro quer realizar ainda? Além de continuar com essa rotina de radialista, cerimonialista e narrador de futebol, casado com a Cleonice, pai do Ricardo, da Maísa e avô da Cecília, e ter mais netos, espero, né? Eu também torço por isso, né? Sim. Então, mas tem alguma coisa assim que ainda gostaria de realizar, que não realizou, talvez? Chegar nos 50 anos de casado, você vai ser... isso com certeza vai acontecer. Com certeza, isso eu quero. Né? Algum fato marcante ainda que eu quero noticiar esse fato marcante, ou já se considera uma pessoa assim, não, acho que eu já cheguei na minha realização. Limite. Não, no limite eu não diria, mas eu acho que hoje eu já sou uma pessoa realizada. Não, eu tenho tem alguns sonhos? Tem algum esporte, alguma coisa assim fora da rádio? Não, o que eu tenho assim de sonhos, né? É continuar de repente construindo uma família muito boa, né? Sim. Com certeza, família carinhosa, amada, né? Juntamente com minhas duas irmãs, porque a gente é uma família pequena. Tá. Eu sou o caçula. É o único menino, menino dos filhos. Tenho uma irmã mais velha, que é a Neiva. Tá. E a Sônia. E moram ali no Ermo? Não, a Neiva mora no Balneário Gaivota e a Sônia mora em Turvo. Tá. Então nós somos em 3 irmãos. Tá. Né? E além disso tudo, né? Dessa família que é construída e também dessa amizade que eu tenho, que permaneça nesse mesmo patamar, né? Sem inimigos nenhum, pelo contrário, sempre alcançando mais amizades. Né? E eu também tenho, até já divulguei isso em outro podcast que eu fiz, que seria uma caminhada de Santiago. Né? Dar uma caminhadinha legal aí. É bastante dias? É bastante dias. Então temos que se preparar para ir, ó. Bem.
Estamos com 64 anos. Tem que se preparar antes dos 70 para fazer essa caminhada. Tem que ser antes. Vamos ver se vai acontecer. Vai acontecer. Já tem alguns companheiros aí que de repente vão junto. Para fazer Vamos ver essa caminhada aí de Santiago de Compostela. Vai acontecer. Bem legal pra caramba, com certeza. Vai. É uma meta. E não é uma meta difícil, é uma meta, olha, que tá bem próxima. Não. E mais algumas décadas aqui na rádio, comunicando e a voz que realmente está na região, uma voz aí que... o dia que eu convidei ele há 2 dias atrás, tá? Eu sempre convido os convidados, não é... Quem recebe o convite, mas ela me convidou de última hora, mas não é essa a questão. A questão é que, como tem um convidado por semana, eu tenho a didática, é uma coisa minha. Eu também tenho minhas manias, Convidar você, eu falo senhor, você é da comunicação, tem clareza de vir aqui, de se expressar, mas nem todo mundo tem essa clareza de vir, consegue se expressar e fica com vergonha, e essa pessoa quer se comunicar. Então, se eu convido com muita antecedência, a pessoa fica nervosa, ansiosa, trava, acontece tudo. Né? Isso. E me pergunta o que eu vou perguntar para a pessoa e quais são as perguntas, Cris. Calma, vem só com calma que aqui a gente vai conversar. Mas é isso que eu falo para os meus entrevistados. Sim. Que vão a primeira vez na rádio. Calma. Não vai pegar muito no meu pé, não sei o que, vai devagar. Então, não, fica tranquilo. Calma. Só vai ficar eu e você aqui, ninguém mais vai ouvir. Ninguém vai ver nós, é só algumas pessoas, só umas milhares de pessoas do rádio afora. E o programa tá gravado, o pessoal vai assistir depois. E se der algum problema, só eu e você que vão saber. E o desafio do ao vivo. É igual um cerimonial de casamento de 15 anos. Que acontece só uma vez. Se der algum probleminha ali na hora do desfile, foi feito, ninguém vai saber. Só vai saber nós que estamos aqui. É verdade, sim. E é aquele momento. Sim. E o desafio do fazer ao vivo, o nosso aqui é gravado, mas o de você de ser ao vivo, às vezes ele fica um pouco mais nervoso, né? O convidado. Ele fica convidado. Eu faria ao vivo, só que eu acho que ainda tem que haver uma preparação mais minha. Eu estou me preparando e eu deixar o convidado mais tranquilo, para ele se sentir mais... Não ficar com aquele medo do ao vivo, não posso errar, você, sei lá, já tem um ditado que diz, né? Palavras jogadas ao vento... Não voltam. Não voltam mais. Isso, então é o se preparar. Tomar bastante cuidado. Nós já estamos, 1h15. Olha só, menina. Mas nós não vamos cortar, porque diferente da rádio, nós podemos ficar mais um pouquinho, porque nosso horário ele é feito por nós. Então mas 1h15, o pessoal não conheceu toda a história. A rádio é tua, tu faz ela o que tu quiser. A rádio é minha, o programa. Aí, não vai seguir horário nenhum. Não vou seguir horário. Mas o senhor tem 2 horas para o seu projeto lá, é 2 horas. Dá 2 horas, né? Até as 9, 9h30. 9. Até as 9. Mas 2 horas passa no instantinho, não passa? Passa. Tem que administrar ali, porque senão, a hora que vê, não deu conta de falar. Aqui tem também os comerciais, né? Tem o comercial e tem o... Tem participação de vendas de veículos. Sim. E comércio, enfim. Então tem que administrar todo aquele tempo e não pode deixar ninguém de fora. Não. Porque são os 14 patrocinadores hoje no programa. 14, no horário nobre, né? São 7 no primeiro horário, das 7 até 10 para as 8. E depois das 8 até as 9. Entra mais uma remessa de 7. 14 patrocinadores. E já decorou todos, né? E eu tava com 5 ali, não tinha decorado ainda. Mas isso são... eu tô no episódio 40, ele tá no 6 mil. Mas você vai chegar lá, menina. Eu vou chegar. Olha aí. Você está muito bem, com certeza. Mas eu não sei conjugar o verbo rio. Não sabe ainda? Não. Eu não fui aluna dele, né? Os alunos do Moro, do professor Pinho, se não souber conjugar o verbo rio, daí vão ter que voltar para aula. Mas a parte interessante realmente que quando vai aí qualquer festa de comunidade, sempre vai ter um ex-aluno, sempre vai ter um ouvinte, sempre vai ter alguém que vai te reconhecer. Essa é a geração. E isso é uma das vantagens de a gente estar em cidades pequenas. Eu gosto de morar em cidade pequena por causa disso. Claro. Por causa dessa forma fácil de a gente chegar nas pessoas e de se comunicar, de se relacionar, de se conhecer, é um dos motivos de eu gostar tanto do Ermo. Eu gosto muito de Ermo, porque é uma cidade que ela chama, ela é aconchegante, as pessoas me tratam bem lá, eu trato bem as pessoas e é isso. Não que eu não goste das outras cidades, mas é que Ermo... E a Ermo daí, o pessoal, mas é Ermo, é tão pequena. Mas a gente gosta de cidade pequena. Por que Ermo, né? Por que Ermo? Por que Ermo?
Porque, de onde veio o ermo? O não ermo perguntei pro Paulinho quando ele veio aqui, mas por que se chama ermo? Ermo porque os viajantes, né, quando começaram a descobrir, era um local ermo, praticamente não tinha ninguém, era uma vila. Era uma vilinha. Era uma vila, aí o pessoal, aquele lugar lá é ermo, e ficou ermo. E ficou, o turvo é por causa de rio, turvo escuro. Turvas. Águas turvas. Ermo e turvo. Ermo, turvo. Turvo foi primeiro, depois Jacinto? Que lá, acho que deve ter sido, né? Foi. Deve ter sido Turvo primeiro, depois Jacinto. Isso. Ermo veio de Turvo. E Ermo é paróquia agora, né? Ermo é paróquia. Vocês continuam bem católicos, com certeza. Sim, com certeza. E lê na igreja ainda, de vez em quando? Às vezes. Se tem convite, né? Se tem convite, Se tem convite, vai lá fazer leitura e festas e tudo. Alguma coisa nesse sentido. Muito bem. Padre Lucas Bombazar. Lucas Bombazar. Faz o programa na rádio. E vão fazer agora uma secretaria paroquial. Exato. Vou acompanhando tudo que acontece em Ermo. De outras cidades não tanto, mas de Ermo eu tô quase comprando uma casa para morar em Ermo. É o próximo passo. Olha, é que eu falo assim, Ermo é o que liga, né? Ermo liga Jacinto, Irma Turvo, vai pro Timbé, volta para Aranguá, volta para Ermo. Muito bem. Eu acho que a gente falou tudo que nós tínhamos anotado. Anotou? Eu tô lendo aqui se eu esqueci de alguma coisa. 41 anos de radialista, 41 anos, 4 décadas, tem ainda aí muitas pela frente. Professor de português e inglês, aposentado, já passou muitas turmas de aluno. Bastante. Cerimonialistas nos finais de semana e nos horários vagos, mais de 3 décadas. Também. Casado com a dona Cleonice, pai do Ricardo, da Maísa, é o avô da Cecília, que nasceu no comecinho desse ano. 24 de janeiro. Hoje no jornal, na Rádio Imigrantes, está à frente do Café com Notícias, das 7 às 9 da manhã. É a voz conhecida, é uma das vozes que o pessoal liga o radinho para escutar o bom dia. Tudo bem com vocês? Eu estou bem, você também. E você também. E no final de semana tem um hobby, que na verdade não é um trabalho, eu acho que é um hobby, porque ele começou narrando futebol em cima da goiabeira, no Ermo, com radinho a pilha, e gravava os 2 tempos numa fita de 90 minutos. De um lado 45, virava de novo. E gravava de novo. O árbitro não podia dar prorrogação. Não podia, tinha que ser porque era o meu tempo. Para terminar a fita direitinho. E deu placar 3-0 e placar 5-1, e é isso aí. E fatos muito importantes que marcou foi a enchente de 95, que devastou a região, que foi marcante para quem viveu, mas foi marcante para quem teve que comunicar, porque era uma notícia que ninguém queria escutar, mas o pessoal tinha que escutar para saber o que estava acontecendo, porque era a forma de levar a notícia, né? E uma criança obcecada por ler jornal. Eu acho que essa aí, nem toda criança era obcecada por ler jornal quando era criança. Eu chegava muitas vezes até a comer jornal. E o jornal era do Rio Grande do Sul. Vinha do Rio Grande do Sul. O Correio do Povo. Correio do Povo. E o nome, o apelido Pinho, porque brincava com os carrinhos de madeira. Isso. E era uma das crianças que tinha mais carrinho no Ermo, imagino, né? Claro, com certeza. Que tinha Eu tinha uma coleção completa. Tinha uma coleção completa porque era a forma de conseguir os carrinhos dos comerciantes. Certo, eles Fora os super-heróis, né, que eu colecionava também. Super-heróis? Também. Naquela época já tinha super-heróis. Já tinha? Né? Já era famoso assim? Já tinha, né? Já era o quê? O Homem-Aranha, o Superman? Já tinha tudo isso? Alguma coisa lá já tinha. Mas não era esses bonecos que tem hoje de plástico, era mais feinho assim, né? Era mais feinho, era que nem as nossas Barbie. Não era Barbie, ela era uma boneca de perna... Até às vezes até de madeira mesmo. De madeira. Bem legal. Então é isso, né? É isso aí? Não, mas não acabamos ainda. Deu 1 hora. Então já mandamos recado, já mandamos... Já sei do sonho, que é fazer uma caminhada. Aí essa caminhada aí tem que acontecer meio logo. Meio logo para não que o senhor não vai conseguir fazer ela, mas se há um desejo tem que logo idealizar ela. Vamos tentar. Logo idealizar. Isso. Muito bem, fiquei bem feliz. E agora eu já sei porque é Pinho, já sei a história, eu e mais todo mundo que está acompanhando a gente. Com certeza. Que essa forma de se comunicar, de se expressar aqui na região, continue. Agradeço. Foi o professor de muita gente,
mas para mim hoje também foi um professor. Eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de ouvir histórias, eu gosto de estar aqui e aprender e todo dia evoluir. E com certeza o senhor era um dos meus primeiros nomes lá do comecinho. Não conhecia muito, mas eu já tinha conversado com alguém aqui da região. Olha, tu vai gostar de falar com ele, tu vai gostar. O próprio Abel é uma das pessoas que falou, ó, ele é um bom nome para ti. E ele ajudou vocês lá no mercadinho, né? Sim. Ajudou, né? Exatamente. Que tem parentes, né? É. Então é isso. Quem vai encerrar hoje é o senhor. Eu? Ai, ai, ai. Da minha parte está encerrada. Agora é o Pinho, o Moro, o professor Moro, tudo que a gente conversou, ele vai encerrar o programa de hoje, que é o episódio 40, que passa nessa quinta-feira, Quinta-feira vai ser dia 3. Dia 3. É isso aí. 3 de julho. 3 de julho, vamos lá então. Então tá. Vamos Foi lá. um prazer, então, participar da segunda temporada do Conversa com a Cris, né? Parabéns. Obrigado. Né? O seu trabalho é excelente. Muitas pessoas, como você acabou de citar, já passaram por aqui. E isso nos deixa satisfeitos, né? Porque você leva a comunicação também através, não só do agro, né? Mas também através de comunicações, que é muito importante no dia de hoje. Eu desejo muito sucesso a você, a sua equipe, né? Quero abraçar também todo o trabalho deles, porque sem eles também a gente não pode realizar um ótimo programa. É isso aí. Ô Cris, e eu sempre no meu programa, no final eu sempre digo assim, ó, alguém certa vez afirmou que. Então hoje, para encerrar Conversa com o Cris, eu digo assim, que quem encontra um amigo, encontra um tesouro. E a gente se ouve, se fala por aí. Muito obrigado, sucesso sempre. Obrigado e até a próxima. Um abraço.